Seguindo daí, apesar da relação descrita como boa química entre os presidentes Lula e Donald Trump, o governo brasileiro vê com preocupação a possibilidade de uma interferência da Casa Branca nas eleições presidenciais deste ano. Praticamente em chocolate. Se não, prova para mim. Coma. Seguindo daí, apesar da relação descrita como boa química entre os presidentes Lula e Donald Trump, o governo brasileiro vê com preocupação a possibilidade de uma interferência da Casa Branca nas eleições presidenciais deste ano. A avaliação ganhou força nas últimas semanas diante do agravamento das tensões na América Latina com a prisão de Nicolás Maduro, aquele inocente. Eu não fiz nada, eu sou presidente, foi a resposta dele. E do histórico recente de atuação de Trump em disputas eleitorais na região. Segundo a avaliação do governo Lula e do próprio, a eleição fez 2 reuniões hoje, tá, gente? A eleição de 2022 já havia sido marcada por forte contaminação do debate internacional. Peraí, deixa eu entender. Peraí, para um pouquinho, Alemão, deixa eu entender. A de 2022 sofreu uma forte influência no debate internacional já por conta dos Estados Unidos? Foi isso aí que o Dilma desinelegibilizado disse? Ah, então aquilo que o Financial Times trouxe de afirmação de que Bolsonaro tinha recebido 3 autoridades dos Estados Unidos que quase o obrigaram a aceitar o resultado eleitoral, é esse tipo de interferência? É só para entender. Mas a diferença é que agora a agenda externa tende a ganhar um peso mais institucionalizado na campanha. Algo considerado inédito no processo político brasileiro. Até por conta disso, dessa tensão na América Latina, segundo o jornal O Globo, foi sugerido a Lula que faça uma comunicação com Trump. E a linha do governo brasileiro será defesa da soberania e integridade territorial dos países. Desculpa, eu não vou ter como me controlar, eu vou ter que dizer o que verdadeiramente vem a ser soberania. Soberania só pode existir, eu disse isso ontem, se você perdeu o programa, vai ouvir hoje de novo. Soberania só pode existir em um Estado de direito. Um Estado de direito é aquele que respeita a Constituição e as leis. E primeiro a Constituição, porque é lá que está o contrato social daquele indivíduo também chamado povo para com o Estado. Se em um determinado Estado você não tem o respeito à Constituição, que é a defesa do indivíduo contra o autoritarismo, contra o excesso de qualquer Estado e de qualquer governo, você não tem Estado de direito, amigão. Você tem, ao contrário, violação de direito humano. Então, quando vocês, esquerdistas, estão gritando a soberania da Venezuela, vocês perguntaram para o povo venezuelano se eles têm soberania? Se a soberania está sendo respeitada para eles? Então, para finalizar, soberania só existe para o povo, pelo povo e com o povo. E pode sim existir povo sem Estado. É o exemplo do povo judeu, que só foi ter o seu Estado, que é compreendido por um território, onde eles podem viver sob a égide das leis e da Constituição, também sob a égide de um governo. Isso só foi acontecer em 1949. Então, essa é a prova cabal de que o que eu estou dizendo tende a ser verdade. Não estou vendendo para você como verdade. Tende a ser verdade, porque a soberania só existe para o povo, pelo povo e com o povo. Como é que a gente trata isso, Bianca? Como é que a gente vai continuar repetindo toda vez a mesma coisa, gastando saliva, nosso tempo, para explicar o óbvio para essas pessoas, mas agora me parece que eles estão preocupados com a próxima eleição. A gente viveu dizendo que a eleição passada não foi justa? Não, e é tão... Não dá para entender, porque peraí. A preocupação é quanto ao quê? A fiscalização, o medo, esse medo, né, esse pânico todo aí que está se instalando. Por quê, afinal de contas? Porque se é tão, gente, se é tão certinho, né, se é tão ético, se é tão verdadeiro, se essas urnas são tão infalíveis, se são essa coisa, né, essa coisa que
não erra, né? Então você, meu querido, jamais ouse questionar uma urna eletrônica. Agora, se é tão certinho assim, por que eles estão preocupados? Pois Se fosse assim, né? Pergunto-me isso todo dia, diria o Pavinato. Exatamente. A coisa é assim, ó. Se é tão seguro da sua honestidade, da verdade que há nesse sistema, então por que a preocupação? É isso que não dá para entender. Acontece que eles estão em pânico e querendo agora se aproximar daquele mesmo, né? Aquele mesmo Trump, que essa química aí que se diz, essa química inexistente, mas nessa busca por não se mete aqui com o nosso esquema está desse jeitinho e vai continuar assim. O medo é justamente de que talvez, pelo que parece, pelo menos é que a verdade apareça. Porque se você é tão sério, se você sabe do que você está fazendo ali, né, cada coisa em seu lugar, não teria por que ter medo. Esse sistema aí que está hoje em pânico faz bem mesmo, faz bem de ter medo, porque é parte aí do que vocês querem impor. Até talvez, né, muitos acham que ali essa negociação que o Trump fez, eu já ouvi falar, né, pessoas assim, acreditando que, será que foi a questão do voto impresso, né, será que foi isso uma imposição nessa negociação da quebra, né, da lei Magnitsky? Foi ainda no governo Biden, né, até porque as pessoas costumam confundir essas coisas porque existe um deep state, né? Não é só lá nos Estados Unidos, existe aqui no Brasil também, a gente sabe. A gente chama de sistema, né? Sim. Então, o sistema resolveu dizer para o Maduro, olha, pare de fazer isso, é a 4ª vez que você vai fazer a mesma coisa. Dessa vez eu quero comprovação, senão a gente não vai aceitar a sua eleição. E não foi aceita. Ele não apresentou a prova. Ele foi declarado, olha que coisa, que similaridade, ele foi declarado eleito pelo TSE de lá e pela Suprema Corte de lá. Por ele mesmo. Por ele mesmo, exatamente. Ele manda em tudo. Então, eu te cortei de novo, Bianca, mas para te perguntar o seguinte, né? Então, para o Lula, tudo bem o que aconteceu. Para o Lula e para os esquerdinhas que estão nos vendo aí, e tá tudo certo, né? O cérebro tá meio perturbado, tá fazendo eco. Mas, enquanto era para benefício da esquerda e do próprio Lula, em 22 estava tudo certo. Não pode falar que ele era amigo de Maduro, não podia falar que ele subia no morro, não podia falar absolutamente nada sobre Irã, não podia fazer qualquer ilação, era proibido. Dava multa, inclusive. Mas agora eles estão com medo que tudo isso venha à tona, então agora seja liberado. Me parece que é isso, né? Isso, e outra coisa também, né? Nas redes sociais. Quantos perfis, foram mais de 100 perfis cancelados. Pessoas que perderam suas contas do dia para a noite. E não é que é gente muito famosa, gente normal. Então, há algo ali que, se for investigado, a gente vai achar tanta sujeira. Acontece que é por isso mesmo que não é para ser, né? Eles não querem que ninguém se aproxime disso. Então, deixa a gente aqui, que é o que o Lula está querendo, né? Nessa call, que ele não fala nem inglês também, né? Mas a gente não precisa nem de interferência, né? Porque a gente só quer que fique livre, né, Scarf? Só. Porque o artigo 37 da Constituição Federal, quando ele impõe, porque é uma imposição, os princípios da administração pública, uma delas é a publicidade. Todo ato administrativo, ou melhor, todo ato administrativo tem que ser dada publicidade, ou seja, tem que mostrar para as pessoas. Elas não são obrigadas a acreditar naquilo que não vem, sabe? Sala secreta. É obrigação mostrar. Que conta voto. É obrigação e mostrar. Aparece com o papelzinho, que nem esse aqui que eu escrevi, ó. Olha só, você venceu. Você vai acreditar? Se fosse o que aconteceu agora, a mega da virada, e alguém te dissesse, não, seu comprovante deixa comigo, tá tudo certo. Não, pô, eu quero comprovante, eu quero ir lá depois e conferir. Não, confia em mim. Tira uma Os números foto, que você jogou, tá tudo só. certo. Você ia aceitar, Scarf? Por que a gente é obrigado a aceitar na eleição e agora eles estão tão preocupados com a possibilidade das verdades ficarem livres? Eu acho que tudo que um bandido não quer é que o outro seja capturado vivo. Né? Eu acho que isso... essa é uma boa... Eu gostei, eu pesquei, eu captei. Porque Maduro é um arquivo vivo, né? Ele não está no poder há 2 anos, nem há 4.
ele pegou um poder de 30 anos para cá, ele era vice do Hugo Chávez, depois assumiu com a morte do Hugo Chávez. Realmente, a delação, eu não sei se premiada, mas ela vai ocorrer. De alguma forma, ela vai ocorrer. E o objetivo dos Estados Unidos, quando os Estados Unidos diz assim, o hemisfério ocidental é nosso, isso aí não é uma brincadeira, não. Isso aí não é coisa de lanche no recreio da escola, não. E eu sempre disse isso para você. Eu sempre disse aqui, inclusive para o Pavinato, para o Caivano, para todos os meus amigos. Trump é o grande libertador do Ocidente. Porque não dá para ir para o Oriente. O Oriente é outra cultura, é outro modo de ser. Eu acho que a China e a Rússia já formaram a chamada Eurásia. Não vejo problema nenhum nisso. Todos os pessoal que rodeia o gabinete do Trump dizendo, olha, China, Rússia, todo o Oriente Médio, o mundo inteiro pode fazer negócio à vontade com a América Latina, conosco, os negócios não vão parar, só que tem uma coisa. O domínio político é nosso. O Ocidente, nós temos que ter o domínio político. E olha, e sabe por que isso é bom para nós? Por causa que isso é cultural, Caivano. É cultural. Nós precisamos ser americanos. Sul-americanos, latino-americanos, norte-americanos. Nós somos americanos. Perfeito. Né? Da mesma forma que o Sudeste Asiático é Sudeste Asiático. Da mesma forma que a África é África. Da mesma forma que o Oriente Médio é o mundo árabe. Que a Europa é a Europa. São os europeus. Então, a gente tem que torcer para que essa cultura se aproxime. E quando os Estados Unidos faz isso, e você vê a geografia política na América do Sul mudando para a direita, está mudando para a direita, pessoal. Não é porque o Trump é presidente, não. E ele pode influenciar, querendo a direita como ele quiser. Porque o papel político dele é esse. Ele quer sim que a América toda seja de direita. Agora, a Argentina é de direita, o Chile, improvável. Ninguém acreditava naquilo, porque o Chile foi da extrema esquerda para a extrema direita, não passou pelo centro. Né? Bolívia e Paraguai são de direita, Peru e Equador agora mudaram. Mas sabe por quê que essas pessoas voltaram para o outro lado? Porque não aguentaram mais a mentira, não aguentaram mais a hipocrisia, a narrativa, a manutenção do poder pelo poder. É essa que é a grande verdade. E vou te dizer uma coisa, Caivano, só mudando de assunto aqui, que eu acho isso muito importante. Desde que você nasceu, você deve ter a minha idade, o primeiro presidente que eu vi nos Estados Unidos foi o Carter, mas eu era muito pequeno, porque o Carter, de 76 a 80, eu tinha 8 anos de idade. Mas depois o Reagan, eu acompanhei bem. Eu me lembro muito do Ronald Reagan. Me lembro quando o George Bush ganhou a eleição, foram 3 mandatos. Me lembro quando o Clinton ganhou a eleição, depois o Bush ganhou, depois o Obama ganhou. Nenhum presidente, Bianca, desde que eu nasci, enfrentou o assunto drogas. Nenhum. É verdade. Nenhum. Passou batido 40 anos e veio Donald Trump enfrentando o assunto drogas. Aí você pergunta, por quê? O Reagan iniciou uma discussão. Uma discussão, exato. Mas não foi para cima. Não foi para cima. Não foi para cima. Não. Né? Verdade seja dita, não foi para cima. Não foi para cima. E assim, direito internacional é aquilo que você falou. Direito internacional só existe em condições de paz. Porque o próprio direito internacional, ele regula a guerra. Ele regula o espaço tomado, ele regula o território conquistado. Então, tem que parar de hipocrisia. Trump invadiu a Venezuela? Não. Não. Ele capturou uma pessoa buscada pela justiça dele. Cumpriu um mandado de prisão. Isso é legal? Isso é ilegal? Discute na ONU, discute no Tribunal de Haia. Mas ele está fazendo o papel dele. E outra coisa, a questão das refinarias. É verdade que foi dinheiro americano que montou todas as refinarias. E teve a estatização de empresa privada americana. Exato. Perfeito, perfeito. E olha só que interessante, então, para a gente continuar essa discussão que está bacana. O governo Lula avalia que se instalou uma disputa entre força... E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx
não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.